E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael Silva de volta para a última questão referente ao fluxo do óbito e competência para emitir declaração de óbito. Tudo pronto? Vamos? Gente, essa questão vai abordar um jovem do sexo masculino de 30 anos que foi atropelado em via pública por um ônibus, sofrendo um trauma crânioencefálico com hematoma extradural. Então, claramente, causa violenta. Foi socorrido submetido à craniotomia com drenagem do hematoma. Recuperou-se do coma, porém ficou internado por 2 meses, tendo broncopneumonia, sepse e foi a óbito. Nesse caso, a declaração de óbito deverá ser emitida por quem? A. No SVO, pois o evento final foi de causa natural. B. Pelo plantonista do hospital no momento do óbito. C. Pelo neurocirurgião que operou o paciente. D. Pelo médico plantonista que deu o primeiro atendimento pós-acidente. Ou E. No IML, pelo nexo causal entre o acidente e a causa do óbito. Então, preste bem atenção que o examinador fala que o sujeito teve um trauma craniano, acidente de trânsito, correto? Ótimo. Foi para o hospital, fez a cirurgia. Ele usa o lapso temporal de 2 meses para você tentar, e mata o sujeito de pneumonia, o sepse de foco pulmonar, e pneumonia é causa natural, e você pensaria, 2 meses se passou do trauma, eu acho que não tem nada a ver, tá? Certo? Mas pense comigo, realmente, pneumonia é causa natural, né? Mas pensa bem, se o sujeito jovem está internado na UTI, correndo os riscos de uma internação prolongada devido a um evento traumático, pergunte-se, ele estaria ali internado se não fosse o atropelamento? Acho que não. Então, a dica, tem correlação, tem um nexo causal com o trauma? Se você pensar, eu acho que tem, então deve ser encaminhada para o IML e feita a perícia, o exame necroscópico, certo? Então, vamos lá observar. Alternativa A, no SVO, pois o evento final foi de causa natural. Então, se você forçar a barra, realmente é causa natural, e foi diagnosticado na UTI, então, teoricamente, teria que ser feita a declaração por lá. Mas não é o caso. Tá? Está errada. Porque o evento que gerou essa internação foi um trauma, certo? O plantonista do hospital, no momento do óbito, não, a causa, já definimos aqui, tem correlação nexo causal com o trauma. Neurocirurgião? Jamais. Médico plantonista que deu o primeiro atendimento, 2 meses atrás, nada a ver. Enfim, o IML pelo nexo causal. Eu concordo plenamente. Gente, então a alternativa E, nesse caso. Então eu trago aqui novamente o conceito de morte natural, tá? Com ou e sem assistência. Então morte natural é um estado mórbido, uma doença de base definida, tá? Que com assistência médica é feita a declaração pelo médico que prestava assistência para o paciente, pelo médico assistente, pelo médico da instituição ou pelo médico do PSF. Se é sem assistência, vai para o serviço de verificação de óbito, SVO, beleza? Então, recapitulando no causas naturais. A morte violenta é todo o resto. Seriam as mortes suspeitas, ou seja, de um jovem sem doença ou um paciente sem doença e sem sinais de trauma, então é suspeita. Uma causa de morte não aparente, não existe uma causa aparente e é uma morte que ocorreu sem esperar. Violenta, homicídio, suicídio, intoxicações, acidente com animais peçonhentos, morte não natural. Sem identificação, mesmo sendo natural. Então, o médico legista, olha que dica bacana, pode fazer necrópsia de mortes naturais? Pode,
se ele não tiver identificação. Tá? Guarda a dica aí. Os presos ou custodiados pelo Estado, também de responsabilidade do IML, os casos de putrefação ou morte de diagnóstico ou tratamento feito por um agente não médico. Tá? E aí, por fim, no fluxograma do óbito, que eu já mostrei para vocês, tem essa observação interessante. Verificar se a causa morte tem qualquer relação com o trauma, independente do lapso temporal. Nesse caso, deve ser encaminhado para o IML. Um exemplo, como citado, morte por pneumonia em paciente com sequela de trauma craniano. Morte de tromboembolismo pulmonar num pós-operatório de um paciente de fratura de fêmur, que não tinha osteoporose. Certo? Então, fica aí, né, para vocês a dica alternativa E, né? E eu vou aproveitar o tempinho para contar uma história para vocês. Aqui na minha região, existe muita rixa, cidade pequena, né? Então, tem uma cidade que chama Tuiuti e um bairro que chama Arraial. E as pessoas brigam muito, né? Festa junina, ou alguns feriados, ou festas, tem uma rixa muito grande. Certa vez, um rapaz arrumou uma briga numa festa dessas, saiu com a moto, ele e mais 2 amigos na moto, 3 pessoas na moto. E os agressores, num carro atrás, perseguindo, atropelaram, mataram 2 e o outro ficou com um trauma craniano, sequelas por 1 ano, ficou passando no IML para fazer a quantificação do dano, para ver se finalizava como gravíssimo, enfim. Só que o cara internava sucessivamente com pneumonia de repetição, infecção de urina, cada vez os antibióticos aumentando de classe, e aí por fim ele veio a óbito por pneumonia, broncoaspiração, né? Também. E aí esse caso é morte natural? Não, tem super correlação. Independente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, se configurar que essa internação foi sucessiva, que tem alguma correlação à morte com o evento que gerou o trauma, aí você deve encaminhar para o IML, tá bom? Então, encerramos 5 questões referentes ao fluxo do óbito. Se tiver alguma dúvida, me chama, coloca uma observaçãozinha aí embaixo do vídeo que eu vou ter um prazer imenso em responder para vocês, tá bom? Um abraço!